Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Gerson, mais uma vez aqui com mais a lição da nossa revista SAPAD. Nós estamos aqui na lição intitulada Jacó e Esaú, irmãos em conflitos. Okay? Nós estamos lembrando que essa revista aqui nós estamos tratando o legado de Abraão, de Isaac e Jacó, ou seja, o legado dos patriarcas, homens cujo mundo não era digno. Estamos estudando então aqui nesse caso aqui o início da igreja, ok? O início da igreja. Nós estamos falando, a gente sempre quando fala do início da igreja, nós vamos falar da igreja primitiva. Mas tudo começou aqui com a história desses homens, Abraão, Isaac e Jacó, ok? Então, assim, você vê que desde o início eles representavam ali a igreja daquele período, né? Porque eles eram os profetas, os sacerdotes, os homens escolhidos. Então, assim, eram os homens que tinha esse elo, né? Que me representava, assim, esse elo mais profundo entre o homem e Deus. Então, assim, o que nós estamos vendo nessa revista é algo muito poderoso. Nós estamos tratando da igreja, nós estamos tratando da nossa vida, nós estamos estudando o nosso passado, estudando os nossos irmãos. E é interessante você notar que nossos irmãos, Abraão, Isaac e Jacó, lá no início, quando tudo começou, na verdade eram seres humanos, né, como eu e você, pessoas simples, mas que de algo assim extraordinário, né? Porque dentro daquela sociedade, essas pessoas elas deram ouvido à voz de Deus, tiveram um relacionamento de Deus como de uma forma especial. Ainda assim, mesmo na igreja, mesmo como tendo relacionamento com Deus, vivendo com Deus, eles não deixaram de cometer pecados, de cometer erros, né? Eram pessoas crentes, pessoas que tinham Deus como centro da sua vida, era o ser que comandava a sua religião, era tudo, sabe? Era voltado para Deus, mas ainda assim essas pessoas, né, desde o princípio, elas cometeram seus erros como uma pessoa, como ser humano cometer o erro, né? Erros às vezes até grosseiros, ou erros sem necessidade, ou erros que eram óbvios, né? E eles passaram batido e cometeram esses erros. Mas assim, uma das coisas, dos lados mais importantes na história desses homens de Deus é justamente porque imagina você numa época daquela, você servia a Deus. Uma época muito complicada, uma época onde todas as pessoas eram politeístas, sabe? Assim, se você trazendo isso, assim, se você hoje voltar à história e você pudesse assim, de fato, viver a realidade desses homens naquele período, você vai ver que tudo que eles viveram ali era surreal, surreal, sabe? O Deus que eles serviam, sabe? Assim, era pra, com certeza para as pessoas daquela época, tipo assim, pô, pelo menos para a grande maioria das pessoas, tal, era como se fosse uma questão absurda, algo surreal e tal, né? Porque as pessoas tinham as suas crenças, tinham suas religiões, tinham coisas, entre aspas, assim, mais concretas, principalmente deuses onde eles podiam pegar, onde eles podiam ver, onde eles podiam palpar, onde eles podiam fazer imagem, que era comum. Então, assim, para aquele período, uma pessoa viver como um Deus que não se pode ver, que não se pode fazer uma imagem, que não se tem uma imagem, gente, isso tudo era surreal, era uma coisa assim absurda, sabe? Era uma coisa assim absurda. Mas esses homens, eles ouviam a voz de Deus. Não era uma voz de um fantasma, não era uma loucura. Eles ouviram a voz de Deus, Deus falava com eles obedeciam e eles tinham resposta da sua obediência a Deus. Então eles viveram algo sobrenatural naquele período e foi realmente ver, é, ouvir a voz de Deus e também verem a manifestação de Deus na vida deles através das bênçãos, dos livramentos e das promessas de Deus acontecendo na vida deles. Você vê Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Abraão, ele teve contato com os anjos. Abraão teve promessas e essas promessas aconteceram dentro do propósito de Deus. Porque assim, eu sei que a maioria dos seres humanos não tem experiências, ou talvez com Deus, assim, espirituais com Deus, diretamente com Deus. Eu já tive, talvez você já tenha, muitas pessoas têm, mas a maioria acredito que não tenha tido.
Então, quando você tem uma experiência direta assim com Deus, assim, é algo muito pessoal, é algo que concretiza que contribui para concretizar. Claro que você já tem fé, obviamente, mas isso concretiza para você para fortalecer a sua fé. Então você fica com é algo inabalável. Assim, eu sei que existem muitas pessoas que infelizmente no decorrer da sua história tiveram tantas experiências maravilhosas com Deus, mas infelizmente em dados momentos, talvez por fatos negativos e tantas situações que ocorrem nas nossas vidas, que essas pessoas abandonaram a fé. Às vezes é a morte de um parente, às vezes uma perda de emprego, às vezes é um fato negativo. E muitas vezes eu acredito que essas pessoas, elas não somente algumas passam por outras religiões, mas algumas ficam até mesmo inimigas de Deus. Mas a verdade é que nós vemos na história desses homens, no legado desses homens, que coisas ruins aconteceram na vida deles. Não foram só coisas boas. Você vê que dois fatos importantes, ruins, aconteceram na vida dele. Que, por exemplo, a fome, onde eles passavam. Eles saíram da terra deles e eles foram para um lugar que tiveram fome. Fome, sabe o que é fome? Todo mundo sabe com a situação, como é difícil passar fome. Então, assim, existem muitas situações que acontecem de ruins conosco. Só que uns vão agir de alguma maneira e outros agem de outras maneiras. De repente, a situação que nós estamos passando, que algumas pessoas passam de dificuldade, vai contribuir para que essas pessoas amadureçam, cresçam, para vai servir de testemunho mais tarde, como assim, não só na história do legado desses homens, como na história do próprio Davi e tantos outros mais, de Jó. Jó então tinha motivos assim para nunca mais querer saber de Deus. Se nós fôssemos pensar assim, cara, pensa numa pessoa que foi injustiçada por Deus. Acho que a primeira pessoa que nós pensaríamos que viria à nossa mente que foi injustiçada por Deus seria, no caso, Jó. O próprio Deus dá testemunho dele, dizendo que ele era temente, que ele se desviava do mal. E sabe, o próprio Deus faz elogio para Jó. E ao mesmo tempo, Deus entrega Satanás na mão de Jó. Melhor, entrega Jó nas mãos de Satanás. E diz para Satanás: não deixa que somente não toca na sua vida. Ou seja, você pode fazer, ele faz o que você quiser com ele. Somente não tira a sua vida. Você imagina uma situação dessa, irmãos? Um homem daquele, um homem maravilhoso que nem aquele. Um homem que dava testemunho. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que ele ajudava os pobres, ele ajudava o mendigo, ele ajudava o órfão, a viúva, todas as pessoas que necessitavam de Jó. Jó não se afastava. Diferente de mim e de você, que corre das pessoas mais necessitadas, que fecha os olhos para aqueles que precisam. Jó era uma pessoa totalmente diferenciada. E não é porque ele tinha, não. Ele sempre foi assim. Aí, diante das qualidades desse homem, como um servo de Deus, o que Deus faz com isso? Tanto essas qualidades, homem de entrega, homem de fé. Deus quis abençoar Jó. E abençoou, multiplicou os bens de Jó, fez dele uma pessoa realmente de posse, de forma que Jó se tornou uma grande referência, né, no seu país. Ele se tornou juiz nesse país. Se você for ver, estudar o livro do Jó, você vai entender que ele foi o juiz daquele país. Ou seja, certamente, a segunda pessoa, politicamente falando, mais importante daquela região. Agora, em termos de respeito, de amor, com certeza era a pessoa mais amada daquela região e mais respeitada daquela região. Cara, ele era muito respeitado, muito admirado. Então, imagina, se o próprio Deus admirava Jó. Veja para Jó, olha para Jó, Satanás. Um homem sincero, um homem reto, temente a mim e se desvia do mal. Olha que qualidades maravilhosas, que são princípios para nós, os cristãos. E dentro, mesmo com toda essa qualidade, a Bíblia deixa claro que Deus entregou ele para Satanás. Toca. Você pode tocar, só não toca na alma dele. Ou melhor, só não toca na vida dele. Tem um homem mais injustiçado na Bíblia do que esse? Jó. Por que injustiça? Porque ele, como servo de Deus,
ele era para ser intocável. Tem muitas pessoas devassas, pessoas terríveis, cruéis, ou até crentes que não deu a metade do testemunho de Jó. E Deus não fez nada com essas pessoas, entre aspas. Deus não fez nada. Já com um homem que era temente, um homem reto, sincero, temente e que se desviava do mal, Deus tocou justamente nesse homem. Não era para ele se revoltar, não era para ele abandonar Deus, mas interessante notar que, ainda que humanamente nós falamos não justifique, Deus, ele deixa que o diabo, Satanás, toque em Jó para alcançar a profundidade da fidelidade e do elo que Jó tinha para com ele. Você vê que apesar... E o Satanás, feliz da vida, foi e fez conforme Deus propôs. Foi lá, primeiramente, destruiu os bens, destruiu as riquezas, tudo que Jó tinha construído. Depois foi e tocou nas pessoas que ele mais amava, principalmente naquele período que o sentimento de um pai, de uma estima para um filho, era muito superior ao de hoje. E é esse pai, ele perde 10 filhos. Não obstante, ele tivesse perdido toda a sua riqueza, e provavelmente isso não mexeu tanto com ele. Claro que mexeu, mas nem tanto. Agora, tocou numa parte que era a carne dele, que eram os filhos. Foram 10 filhos. O diabo tocou e matou, tirou a vida dos 10 filhos dele. Ele perdeu os 10 filhos. E diante disso tudo, Jó, ele não blasfema contra o seu Senhor. A última situação que aconteceu, o diabo toca na vida de Jó, porque depois que Jó, ele passa pela primeira aflição de perder os bens, perder esses servos também que ele amava, perder os filhos, Deus volta para o diabo e pergunta ao diabo, Satanás, aliás, viste meu servo Jó? Ainda ele perdeu tudo, aconteceu tudo isso que você fez na vida dele, mas ele continua me servindo. E o diabo faz sua última proposta. E fala assim, olha, tudo o homem dará pela sua vida. Deus falou assim, você pode tocar nele, você não pode tirar a vida dele. O diabo foi lá e colocou uma doença que deixava a carne dele podre, deixava ele fedorento. O hálito profundamente hostil, coisa assim terrível. Acredito que a 2, 3 metros de distância você não aguentava o fedor. O estado era deplorável. Quando os amigos de Jó viram ele de longe, já começaram a chorar. Então era deplorável. Ainda assim, Jó não questionou Deus. Depois chega aquela mulher, a mulher dele, e fala para ele, você ainda serve a esse Deus? Amaldiçoa ele e morre. Assim, na minha percepção, o diabo entrou nessa mulher e falou através da boca dele, através da boca dela, amaldiçoa esse Deus e morre. Não resta mais nada. Você perdeu sua filha, você tá perto de morrer mesmo. A mulher olhou para ele assim e falou, rapaz, esse estado que você se encontra aí com essa doença aí, não tem mais saída. Todo mundo sabia que aquilo ali, todos perceberam que aquilo ali não foi uma causa assim natural, né? A perda de tudo, a perda de bens materiais, a perda dos filhos, o que aconteceu com a saúde dele, sabe? Todo mundo percebeu que o que tinha acontecido com Jó havia sido uma ação sobrenatural e não do diabo, mas de Deus na vida de Jó. Ainda que não tivesse sido Deus diretamente, mas foi a permissão de Deus
a causa do que isso aconteceu. Aí você olha assim, cara, e aí? Ele merecia tudo isso? Não merecia nada disso. Ele tinha tudo para amaldiçoar Deus. Mas Deus deixou um legado assim muito importante na vida, da vida de Jó, da história de Jó. Muito importante. Com certeza, esse legado dele. Eu falo assim, não, cara, mas valeu a pena? Valeu a pena. Se Jó, eu tenho certeza, eu particularmente, se eu fosse Jó, o que eu vivi, mesmo sem merecer, pela minha, digamos que eu seja Jó, pela minha história, pelo impacto religioso, impacto moral, o impacto de positivo da minha história, pelo que eu passei na vida de dezenas de pessoas, de milhões, bilhões de pessoas no mundo inteiro, com certeza eu aprovaria e viveria tudo de novo, porque vale a pena. Porque, na verdade, se não tivesse acontecido esse feito com Jó, a história que ele viveu, o que ele passou, a sua prova de fé, certamente o nome de Jó, ele não estaria registrado na história para sempre, ok? Então, com certeza, valeu muito a pena. Milhões de vidas, bilhões de vidas, podemos dizer, ao longo da história, tem sido abençoada pelo legado dessa história de Jó. Jó tem influenciado muitas pessoas. Então, com certeza, havia um fundamento espiritual dentro dos problemas que o Jó ele passou. Fundamentos espirituais. Havia algo, na verdade, as pessoas falam, mas poxa, Deus está brincando, é brincadeira, rapaz. Deus deixou Jó passar por aquela situação, Deus deixou Jó passar por aquela situação e sem necessidade, só para de brincadeira. Muitos que são ateus, muitos que não são crentes, com certeza criticam muito Deus pelos fatos que aconteceram na história de Jó. Quando, na verdade, Deus, tudo Deus ele tem um propósito. E reconhecemos o seu propósito pelo resultado daquela situação que muitas vezes foi difícil. Você vê o legado de Jesus lá na cruz, você vai lá, poxa, mas era necessário, o próprio filho dele, era necessário Jesus estar ali na cruz, morreu por toda a humanidade. O que ele sofreu no Getsemane, o que ele sofreu, a paixão de Cristo foi algo assim extraordinário, único na história. Mas, sabe, por trás de muitos sofrimentos que as pessoas passam, por trás de muitos sofrimentos, e há muitas provações, e cada delas tem um fundamento, tem um propósito. Agora, há um propósito dentro de um sofrimento, há um propósito dentro de um sofrimento que é, muitas vezes, vindo da parte de Deus. É o sacrifício que você faz. É o seu sacrifício, é a sua cruz. Então, cada sofrimento, dentro daqueles que são chamados, escolhidos, tem o seu legado, tem o seu sofrimento com objetivo. Não é à toa. O sofrimento cristão, eu estou falando do sofrimento cristão. O sofrimento que muitas vezes vem em nossas vidas como da parte de Deus que nós passamos. O sofrimento, ele faz parte do amadurecimento. E ele faz parte também de um plano que Deus tem para nós. E um plano, obviamente, que é positivo. No momento da aflição pode até ser difícil. Pode ser realmente. Quem gosta de sofrimento? Mas o final, você vê uma mulher que ela tem, na hora de ter parto, dá para entender por que a mulher tem dores de parto, gente? Por que a mulher não tem parto sem dores? Mas naquele momento ali que ela sente dores de parto, nossa, mas é horrível. Quem já viu a mulher tendo, já ouviu as mulheres, né, na hora de parto, que sofrimento que é. Mas assim, gente, depois que nasce o bebê, que nasce a criança, é um alívio tão grande, é um amor que compensa o resultado para a mulher, nossa, compensa todo o sofrimento. Eu nunca, obviamente, vou ter essa experiência de dar à luz, mas eu imagina você. Para quem é mãe não precisa imaginar, porque ela consegue reviver esse período. Mas imagina isso. Uma mãe que não tem noção, a gente não tem noção absoluta da grandeza que é para uma mulher gerar um filho. E após o parto ali, ela ter aqueles filhos, não, passou dor, passou tanta coisa.
e ter aquele filho nas mãos. Que coisa nos braços, né? Que coisa maravilhosa. Então nós vemos que dentro da história vamos dizer, da história do cristianismo, porque o cristianismo, a gente tem a história do cristianismo na igreja primitiva, a partir de Jesus Cristo, do Novo Testamento, mas começa lá atrás. A nossa história, a história da igreja, a gente começa a gostar de falar da história da igreja a partir do Novo Nascimento, mas a história da igreja ela começa no Antigo Testamento, certo? A história da igreja, porque essa igreja, a expressão igreja, ela veio ser chamada no Novo Testamento. Significa chamados para fora, né? Foram chamados para fora. E se você vê, por exemplo, o povo de Israel, quando eles são chamados para fora. Eles estavam no mundo, estavam ali, foram chamados Jacó, eles foram lá para o Egito, e Deus ali resgata eles do Egito. Eles faz uma proposta no êxito, uma proposta de aliança, de santidade, de reverência, ali dá leis para eles, escolhe eles como o seu povo, Êxodo capítulo 19, depois você dá uma lida ali, que é muito importante, onde Deus ele faz essa aliança com o povo de Israel, onde vocês serão meus reino sacerdotal, nação santa e tal. Então, o que acontece? Eles foram escolhidos para fora do mundo, tá? Foram escolhidos para fora para ser uma nação sacerdotal. Israel é antiga, né? A igreja de Deus hoje a igreja de Deus antigamente era composta pelos israelitas. Hoje a igreja de Deus ela é composta por pessoas do mundo inteiro, inclusive de israelita, né? Através da conversão em Jesus Cristo. Mas a nossa história ela começa lá atrás. Então nós temos uma história de uma igreja também que é marcada, e é do Novo Testamento, o início da igreja, ela é marcada, uma história também marcada não só por felicidade, por gozo, por alegria, mas também uma história que é marcada por sofrimento. E aqui nessa revista nós estamos, no caso aqui da história de Esaú, no caso do legado, né, dos patriarcas, e nessa lição de hoje, nós estamos vendo aqui o conflito, irmãos em conflito, uma família em conflito. Você vê que a história, desde o início, existe conflito dentro da família e mesmo dentro do povo de Deus. Você vê, por exemplo, o primeiro conflito que houve dentro do povo de Deus, de uma família de Deus, foi um conflito seríssimo. Um conflito que levou à morte, onde um irmão, ele mata o outro. Então, o conflito e a morte, ela não surgiu entre pessoas ímpias, entre pessoas que não acreditavam em Deus, que serviam outras religiões, que tinham outros deuses. Não. O conflito ele começa entre pessoas que servem a Deus. No caso, o primeiro conflito começou entre família, entre irmãos, e levou justamente à morte. E era o que estava para acontecer aqui, ó, entre Jacó e Esaú. Família de crentes. Família de crentes. Crentes. Mas por que é importante eu destacar crentes, famílias de crentes? Porque crentes, eles sabem o valor da vida para Deus. Crentes, desde o início, sabem que Deus não quer que um homem tire a vida do outro. Nem que os homens não vivem em conflito e que não tirem a vida um do outro. Agora, mesmo sabendo disso, entre crentes, entre pessoas temente a Deus, surge justamente os conflitos graves, e muito que, no caso da primeira família, levou à morte. No caso de Adão e Eva, os dois filhos dele, Abel e Caim, entraram, ou melhor, eles não entraram em conflitos, ok? Mas o outro já atacou Abel, ou melhor, Caim já atacou Abel para matar mesmo, já foi matando o irmão. Por causa de quê? Por causa de ciúme, por causa de inveja e por causa da relação paternal. Se você for olhar, não foi entre eles, né, Abel e a relação paternal entre os filhos e pais, mas foi entre filhos e o Pai Celestial, ok? A gente não sabe mais também se no convívio lá entre Adão e os seus dois filhos, se havia alguma uma guerra entre eles, alguma coisa assim que levavam ele, que podia levar, se por exemplo, se Abel era o predileto de Adão e deixava isso à mostra e
Caim percebia isso, né? Isso gerava ciúme. A gente não sabe dessa história, não sabe como é que era a relação. Mas a gente vê que Caim, ele era uma pessoa que tinha, no caso, sentimentos malignos, era uma pessoa realmente complicada, e simplesmente Deus, não foi Caim, Abel não fez nada. Deus, ele aceita o sacrifício de Abel e não aceita o de Caim. E o que Abel faz? Caim mata Abel. Mas por que ele matou? Foi só por inveja? Ou foi só porque também ele queria atingir Deus? Ele queria extravasar sua raiva. Ele queria fazer algo contra Deus e não conseguiu. E juntou isso à raiva do irmão, a inveja do irmão, atacou e matou o próprio irmão. Mais uma vez, um problema entre família. E, nesse caso aqui, levando questões religiosas. Então, cada um tem, sabe, os conflitos ocorrem dentro da família e por diferentes motivos, tá? Mas os problemas acontecem. E muitas vezes acontece porque o mal está dentro da pessoa. Ah, mas por que isso acontece por causa daquilo? Por causa... Vários motivos malignos. Motivos que não deveriam existir. Ok? E existem por causa da maldade do homem, da perversidade, da crueldade do homem. Simples assim. Conflitos surgem por esse motivo. Maldade extrema. Coisas terríveis dentro do coração do homem. Você vê, o que motivou Caim matar Abel? Maldade extrema. São pessoas que não vigiam nos seus sentimentos, não vigia, cara, não se corrige. Cara, eu tô errado, não posso guardar, tem que corrigir, gente. Eu não posso ser uma pessoa que guarda maldade dentro do meu coração. Quantas pessoas, eu conheço tantos crentes que têm inveja. A história, assim, ao longo da história, ficou-se conhecida que Caim, no caso, matou Abel por causa da inveja. Gente, quantas histórias tem na Bíblia de pessoas que fizeram mal às outras por causa de inveja? Quantas histórias nós conhecemos nos dias atuais de pessoas que fizeram mal a outras por causa de inveja? É muitos casos de pessoas comuns a pessoas famosas. Há pessoas famosas, por exemplo, que foram mortas por causa de invejas. Inveja de funcionários, inveja do marido, da esposa, do cônjuge, inveja de algum fã. Mas existem muitas situações de pessoas que, na verdade, por exemplo, ela tinha um sentimento de admiração, aquela coisa toda, e, na verdade, no fundo, havia um sentimento maligno, que é o sentimento da inveja. Existem vários sentimentos malignos, né? Existem sentimentos benéficos e sentimento maléfico. O ser humano, ele pode ser movido tanto por sentimento maléfico, como ele pode ser movido por sentimentos benéficos. Os sentimentos benéficos, eles vão te levar a fazer coisas boas. E por isso você deve cultivar os sentimentos benéficos. Enquanto que os sentimentos maléficos, ele vai te mobilizar ou vai mobilizar a pessoa a fazer coisas ruins, coisas detestáveis, horríveis. E é por isso que nós devemos nos vigiar e nos avaliar constantemente, para que não, muitas vezes as pessoas que são guiadas por sentimentos maléficos, essas pessoas, elas não vigiam, essas pessoas não se autoavaliam, e elas agem naturalmente por sentimentos maléficos como se fosse algo comum, como se fosse algo natural. Assim como existem pessoas, por exemplo, que são sempre guiadas por espírito, no caso, sentimentos benéficos, existem pessoas que são guiadas por sentimentos maléficos. E assim, como existem pessoas que são guiadas por sentimentos benéficos e agem naturalmente dessa forma, ou seja, a pessoa não consegue agir de uma forma maligna contra o seu próximo, não consegue sentir inveja, não consegue sentir raiva, não consegue sentir ódio. Às vezes a pessoa é simples ali, sabe? E vê a outra sempre prosperando, sempre crescendo, e ela parece que fica na inércia, não se desenvolve, não cresce, não adquire bens, não adquire casa, não tem casa imóvel, não adquire nada, não faz uma faculdade, aquela coisa toda. Mas essa pessoa é uma pessoa assim, tá sempre rindo, tá sempre de bom humor, sabe? Tá sempre feliz. Uma pessoa que você vê sem maldade, que não se preocupa, que não deseja mal para ninguém, que não tem sentimento de inveja, e sabe, vê os outros assim, tudo com muita naturalidade, e, sabe? Existem pessoas assim, sabe? Ver o outro crescer, aquela coisa toda, mas não consegue sentir inveja.
Então, são pessoas que são naturalmente guiadas sempre pelo espírito da humildade, são guiadas sempre pelos sentimentos bons. Agora, já existem outras pessoas que é sempre guiadas por espíritos, por sentimentos malignos, sentimentos de inveja, sentimentos, sabe, terríveis. E esses sentimentos levam, gente, esses sentimentos de inveja, sentimentos malignos, de ódio, ira, seja lá qual for, gente, esse sentimento, ele é muito perigoso. Muito perigoso. Por quê? São sentimentos que podem levar pessoas a cometerem maldades contra outras. O sentimento de inveja e outros sentimentos malignos começa a fervilhar na mente das pessoas, levando indignação, levando várias outras situações, de forma que fica um coquetel de sentimento que começa maligno, que começa a maquinar o mal contra o seu semelhante e acaba cometendo. Então eu tenho certeza, gente, absoluta, a maioria das pessoas que fazem maldade a outras, primeiramente, elas foram movidas por sentimentos malignos. Deixaram esses sentimentos malignos entrarem dentro dos seus corações, ali deixou fazer morada, e ali deixou que esses sentimentos guiassem o seu espaço, as suas atitudes e as suas ações. E a igreja não fala sobre isso. Nós temos, assim, várias situações dentro do cristianismo de acontecimentos negativos, e não é por acaso não, gente. A gente quer falar sempre da coisa boa, sempre das histórias de Davi, que Davi fez isso, Davi fez aquilo, os milagres de Jesus, que maravilha. Essas pessoas, elas só querem ibope. Elas querem dizer, olha, ele pregou bem, ele falou bem, uma pessoa eloquente, vamos chamar ele para pregar, aquela coisa toda. Não, gente, nós temos que estar preocupados com pessoas que pregam o evangelho, que Deus dê discernimento da palavra, que traga coisas profundas, revelações, que vão para além dessa questão porque de prosperidade, disso, daquilo outro. Nós precisamos saber da essência da palavra. E nós precisamos ser pessoas transformadas. O cristianismo e a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, é para transformar vida. E quando nós falamos de transformar a vida, é justamente moldar nós de dentro para fora. Tirando a nossa maldade, tirando Gente, é possível. Uma pessoa, por mais maligna, cruel e terrível que seja, a partir do momento em que teve um encontro com Deus, é possível que essa pessoa ela seja transformada completamente no seu interior. Eu acredito muito nisso. A palavra de Deus em João, capítulo de número 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante esse versículo que diz: para todo aquele que crê. Ou seja, quando está dizendo todo aquele que crê, está falando de todas as pessoas, de todas as religiões, está falando das pessoas que já cometeram crimes, não fala todas as pessoas boas, não faz nenhum recorte desse tipo. Para todos. Então, a partir do momento que uma pessoa que possa pertencer a qualquer religião, que tenha praticado crimes e por aí vai, a partir do momento que ela tem um encontro com Deus, e ela se torna conhecedora da palavra, e ela busca a Deus de verdade, gente, essa pessoa, ela pode ser transformada. Eu não tenho dúvida. Ela pode passar a reconhecer a sua maldade. Ela pode dizer: Deus, eu quero um novo coração. Eu me arrependo dos meus pecados. O evangelho de Deus, justamente o evangelho de arrependimento, é justamente o evangelho para o pecador, é para nós mesmo. E se Deus ele dá uma chance para nós, Deus ele acredita em nós, quando ele envia Jesus, ele está dando uma nova oportunidade para esse planeta, para as pessoas de todo mundo terem uma vida transformada, de pessoas malignas se tornarem pessoas benignas, de pessoas ruins se tornarem pessoas boas, sabe? É uma oportunidade de transformação que o Evangelho traz. E quando nós vemos a palavra de Deus, é a oportunidade que Deus dá para as pessoas mudarem de vida e terem as suas vidas transformadas, segundo a palavra do Senhor. É possível? É possível. É possível. Então, como que a gente vai, nos dias de hoje, conceber que dentro do cristianismo, nós estamos tratando da revista aqui, ó, irmãos em conflitos. Existem irmãos de sangue, irmãos de religião, irmãos de fé, irmãos por serem cristãos. Ou seja, tem um Pai Celestial que é Deus.
Nós todos somos irmãos. E hoje é importante discutir isso, porque há conflito entre irmãos de sangue e há conflito aqui também entre irmãos dentro da igreja. Irmãos, se nós temos a palavra de Deus, se Deus é nosso guia, se nós temos o Espírito Santo de Deus, não há por que haver conflito dentro da igreja, dentro do trabalho, entre os irmãos ou entre os irmãos e as pessoas que não é crente. Porque uma das coisas que o evangelho combate logo no início, pelas palavras de Jesus, é o conflito. É justamente o conflito, a violência. Você vê que Deus fala assim, olha, as palavras de Jesus em relação ao tratamento que nós devemos ter com o nosso semelhante. Ainda que ele seja maligno, se alguém te bate na face esquerda, ofereça a direita. O cara é maligno, é a nossa relação com o maligno, tá? Se alguém vem roubar você, se alguém vai bater na tua face, essa pessoa não é benigna, é maligna. Mas qual é a tua relação com ela? Se alguém vai bater na tua face, oferece o outro lado. Bater no lado, oferece o outro. O que Deus está falando com isso aqui? Deus está demonstrando, gente, que Ele não quer que você entre em conflito. Faça de tudo para não entrar em conflito. Claro que eu não estou dizendo aqui para você entregar a sua vida, pode me matar. Não é assim. Se alguém vir, obviamente, tentar tirar minha vida, eu vou me defender. Eu vou ser um louco também se eu chegar e dizer, tô aqui, me mata. Não é assim também. Mas, assim, eles não vai deixar nenhum vagabundo, desculpa a palavra, mas nenhum cara assim chegar e tirar a sua vida do nada. Eu não estou dizendo isso. Mas a palavra de Deus deixa claro que não deseja que ninguém vive conflito. Quando ele está falando isso, se alguém bater numa face, oferece a outra. Se alguém te roubar uma capa, oferece-lhe também a túnica e por aí vai. Se você conhece, vai no Sermão da Montanha, onde está escrito isso tudo. Sermão da Montanha, capítulo de número 5, vai até o capítulo número 7, ok? Capítulo 5, 6 e 7. Então, aí Deus fala, se alguém te bater, se alguém te roubar uma capa, dá também, entrega também